Foi uma pergunta de vocês, então vamos lá. Olá, tudo bem com você? Aqui quem fala é o psicólogo Bruno Carlos, terapeuta de casal. Sejam muito bem-vindas e bem-vindos para mais um vídeo aqui deste canal. Hoje eu quero trazer uma temática bem difícil para todo mundo que é filho. E quem é esse todo mundo? Realmente todo mundo. Se você está me ouvindo, você tem ou já teve em vida uma mãe e um pai, sejam eles presentes ou não. A pergunta que me fizeram vem num sentido de por que nossos pais fazem algumas coisas com a gente, ao ponto de termos diversas dificuldades em ter algumas coisas em alguns relacionamentos. Em outras palavras, por que nossos pais nos traumatizam tanto? E por que a gente acaba transmitindo isso nas relações amorosas que temos ao longo da vida? É uma pergunta bem difícil. Por isso até já comecei o vídeo como comecei. Assim, da maneira que eu gravo, eu não sei se eu consigo transmitir tudo que é necessário para responder, sabe? Com preparo, roteiro, funciona. Mas você sabe que os vídeos aqui não são desta forma. Vem um tema e eu coloco aqui para você. Você tá vendo que eu tô enrolando, né, para entrar no tema. A verdade é que todo mundo vem com marcas. E muitas delas são nossos pais que fazem, sabe? Até porque, não sei se você sabe, nenhum pai, nenhuma mãe foi ensinado a ser pai e a ser mãe. Não tem escola para isso. Não tem um lugar onde você vai que vão te ensinar as regras, te ensinar o que é certo. Quem te ensinou a ser pai e a ser mãe, ou quem ensinou seus pais, foram os pais deles. E essa é uma regra que sempre vai ser assim. Se os teus avós tiveram marcas significativas em algum ponto, e no que diz respeito ao tema do vídeo, no ponto afetivo, de alguma forma isso foi passado para os seus pais. E de alguma forma os seus pais passaram para você. Ainda que eles tentaram muito fazer o contrário. Alguns não tentaram, mas alguns, sim, tentaram muito. Só que era a única coisa que eles sabiam, era o único conhecimento que eles tinham sobre como ensinar um filho sobre as coisas. E alguns simplesmente decidiram não ensinar absolutamente nada sobre relacionamentos, sobre como tratar uma mulher, como tratar um homem, como deve ser um primeiro relacionamento, primeiro namoro, primeiro beijo, nada disso. Você meio que teve que aprender essas coisas por conta, sabe? E o problema de aprender por conta é que a gente aprende errando, né? E eu nem gosto muito dessa definição de aprender errando. Você aprende acertando. Os erros são um processo para você chegar naquele acerto. Mas, na maioria das vezes, boa parte do que acontece tem um acerto, ou aquilo que você acha um acerto, porque também não tem ninguém para te dizer se está certo ou errado, é com erros. Você erra, até receber algum reforço positivo, e na sua cabeça você definir aquilo como um acerto. Nem sempre é, mas é o que você tem de melhor, é dentro das condições que você tinha, o máximo que deu para fazer. E é com isso que você segue. Eu não vou entrar no mérito aqui das pessoas que, além de não ensinar nada, são extremamente castradoras, extremamente punitivas. Eu acho que cabe um vídeo somente para isso. E se você teve um relacionamento com os teus pais nesse sentido, deixa aqui no comentário. Aí eu tomo como ponto de partida aquilo que você gostaria de saber e faço um vídeo a respeito. Vamos focar só nos pais que não tiveram a mínima ideia do que estavam fazendo, mas ainda assim foram pais. Mas eu quero te trazer um ponto de vista um pouco diferente. E esse ponto é: você conhece ou conheceu os teus pais? Você tem ou teve a oportunidade de entender quais são os traumas deles, ou até aquilo que ele ensinou de positivo? Quando que eles, no geral, tiveram o primeiro beijo, primeira vez que tiveram uma relação, primeira desilusão amorosa, sabe? Qual foi o primeiro amor dos seus pais? Como é que foi esse amor? São coisas que a gente não pergunta. Nós não perguntamos sobre como nossos pais eram. E a partir disso a gente acaba não conhecendo o que nossos pais são. A gente sabe a partir daquilo que eles se comportam com a gente. Só que isso é só uma parte deles.
Você só conhece o seu pai do lado pai, a sua mãe do lado mãe. Você não conhece a Maria, o João, você não sabe muito sobre a vida deles, sabe? Até porque existem, né, algumas regras sociais de que não se pode perguntar. Mas essas regras também não estão tão assertivas. Aliás, não são assertivas, muito pelo contrário. Isso impede que você entenda o porquê eles fizeram algumas coisas. O porquê eles se comportaram de determinada forma. Eu até sei algumas histórias. Meu pai me batia porque o pai dele batia. Tá, mas isso é muito raso, sabe? Você sabe como seu pai se sentia quando ele apanhava? Como sua mãe se sentia quando ela apanhava? E o que os pais deles, seus avós, diziam como sentido daquele apanhar? Apanhou por conta disso, apanhou por conta daquilo. Seria muito interessante e muito diferente se nós tivéssemos total conhecimento, ou o máximo conhecimento possível, sobre quem foram nossos pais. Isso ajudaria a gente a poder lidar com eles na velhice e aproveitar um pouco mais o período atual que temos com eles. Se você ainda tem os seus pais, sabe? Se não, conhecê-los também ajudaria você a ressignificar algumas coisas que talvez você nem suportava enquanto seus pais eram vivos. Por isso que quando alguém se vai, tem aquela sensação de que a gente sempre poderia ter feito algo a mais, sabe? E não fez. Tem algumas pessoas, e eu respondi hoje mesmo, não sei quando que esse vídeo vai sair, mas eu respondi hoje mesmo uma caixinha de perguntas. Hoje é dia 20 de fevereiro, onde uma das pessoas dizia assim: parece que todas as vezes que eu vejo os meus pais vai ser a última vez. É um caso de saúde, né, onde os dois não estão bem, mas quantas pessoas não devem passar por essa mesma impressão? E aí fica com uma série de receios, porque existem muitos traumas aí que não foram sequer vistos, trabalhados. É muito difícil não passar isso adiante. Você tem que ter uma força de vontade muito grande, não para mudar somente. A força de vontade está um passo antes. Está na sua vontade de querer mudar, para daí sim procurar ajuda. Se você não tem vontade, não adianta. A certeza vai ser sua e você não vai querer mudar, ainda que essa certeza seja errada. E a tal da crença limitante, né? É uma frasezinha que eu não gosto, mas o sentido delas é que qualquer coisa, qualquer crença que você tem, independente dela ser positiva ou negativa, ela vai te limitar a olhar o outro lado. Crenças são limites e agir frente a um limite é sempre muito negativo, sabe? Eu sinto que eu estou divagando nas palavras e eu não sei ao certo se estou chegando a algum lugar. Eu espero que você aí desse lado esteja entendendo de alguma forma. Depois que você se casa ou que você tem um relacionamento sério, o teu foco e a tua responsabilidade está toda para com o teu cônjuge, não é mais para com seus pais. Você ainda permanece tendo responsabilidade enquanto filho ou enquanto cuidador, dependendo da situação, mas você tem que olhar mais para o teu relacionamento e se esquecer de uma série de coisas que foram passadas para você ao longo de toda uma vida. Aí é difícil se abrir, né? É difícil você deixar outra pessoa entrar em um mundo que você fechou por conta dos seus pais, por conta do que eles fizeram e por conta da consequência do que eles fizeram com você, atrelada a toda uma vida de relacionamentos ruins, de experiências devastadoras. É difícil mudar com algo extremamente diferente que foi apresentado somente na idade adulta. Tem muitas pessoas que passam a vida toda sem experimentar o que é um relacionamento positivo, porque o que é normal para elas não é o positivo, é o negativo. O ambiente em casa é muito difícil, sempre foi. E se morasse até o final da vida com os pais, sempre ia ser. Nem todos os pais estão preparados para serem pais. A maioria não tá. Tá, Bruno, mas como é que sai disso? Primeiro, reconhecendo que boa parte do que você é reflexo de uma história do que alguém um dia foi. E esse alguém, no caso, são duas pessoas. Talvez muito mais uma do que outra. A partir do momento que você reconhece, e esse é o ponto mais importante, é reconhecer, você se dá o benefício de procurar ajuda, procurar mudança. A vida de adulto não é fácil, né? Não é. Eu recebo casos assim todos os dias, sabe? Pessoas machucadas, que nem pediram para nascer.
pessoas que sofrem. Se eu pudesse resumir esse vídeo em pouquíssimas palavras, eu diria assim: a dor não é tua, essa dor foi entregue a você. Eu sei que você a sente, eu sei que você convive com ela, mas essa dor não é tua. Devolva para os donos e depois olhe para todas as tuas cicatrizes e vá atrás de trabalhar cada uma delas. Algumas vão, ainda assim, por mais que você ache que não, vão estar um pouco abertas e talvez demore um pouco para fechar, mas elas não vão fechar sozinhas, elas são grandes demais. As outras já fecharam, mas ainda estão cicatrizando. Então, vá com calma também. Mas vá. Ficar parado e simplesmente aceitar as coisas não é uma opção. É isso.